Fala, minha querida lisonária, meu querido lisonário. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Dá uma olhadinha nesse comentário aqui. Seu relacionamento já foi impactado negativamente por falta de dinheiro? Então a pessoa fez uma pergunta que várias outras pessoas fizeram os depoimentos, mas aqui embaixo eu achei um depoimento interessante. Essa pessoa aqui, ela respondeu: sim, me separei porque eu morava com meu ex. Eu banquei a construção da casa toda sozinha, nossos carros sozinho, enquanto ele fez uma dívida de 150 mil. É uma dívida considerável, né? Ele não tinha nada e a única coisa que ajudou foi na mobília. Então você já consegue perceber que é um casal que resolveu ali morar junto, mas tinha aquele conceito: o que é meu, o que é seu é seu. Isso aí já é algo muito estranho num relacionamento. E ela segue falando que todo mês ele pedia para ela dinheiro porque o banco estava atrás dele. E ela fala aqui, ó: me cansei. Se ele me pagasse uma janta, ficava jogando na minha cara durante um mês. Aí ela fala que teve uma vez que ele pagou uma saída deles e ela pagou o jantar, que saiu muito mais caro. E aí ele chamou ela de interesseira porque ele pagou lá a saída sozinho. Dá uma olhadinha num outro comentário. Minha namorada terminou comigo por causa de finanças. Eu tenho 23 anos e ela 21, já estávamos namorando há 3 anos e 6 meses. Ela ama tudo em mim, mas eu tenho uma dificuldade imensa em controlar minhas finanças e impulsões. Gravíssimo problema. E isso pega muito nela. Óbvio, quem que vai querer ter um relacionamento com uma pessoa que tem dificuldades em controlar as finanças? Isso no namoro. Então, se a pessoa tem essa dificuldade no namoro, você consegue imaginar como essa pessoa vai ser no casamento, onde as responsabilidades são ainda maiores? E aí aqui ele segue falando: ela já tem 14 mil guardados e eu nada. Então é uma menina ali que está namorando, mas ela já tem uma visão ali de longo prazo. Ela já tem aqui uma reservinha de emergência interessante. E aí ele só sabe gastar. É impulsivo, é uma pessoa que não sabe controlar as suas finanças. E ela já falou: olha, desse jeito não dá. E aqui ele fala que estuda sobre finanças, mas parece que ele tem um sentimento de apego muito forte e também medo de pessoas me julgarem por não ter algo. É claro, as pessoas realmente vão julgar, mas só que isso você não deve se preocupar, né? A pessoa deve se concentrar nela mesma, não no julgamento de outros. Porque independentemente se você vai estar bem ou mal financeiramente, as pessoas, elas vão sempre julgar. Então esqueça isso. E aqui ele segue relatando: eu não tô com nome sujo nem nada, mas tá um ciclo de ganhar, pagar cartão, depois ganhar de novo, né? E aí ele paga o cartão de novo e assim vai. Ele não consegue ver o dinheiro dele porque cai na conta, já é sugado aí pelas despesas com o cartão. Então você consegue perceber que problemas financeiros afetam vários casais. Então, se você namora, se você está noivo, se você já é casado ou casada, esse vídeo é para você. Eu vou trazer aqui um resumo interessantíssimo de um livro que você precisa ler. E o livro é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, uma obra-prima do Gustavo Cerbasi. E nesse vídeo a gente vai fazer um resumão desse livro aqui. Se você não gosta de ler ou se você quer apenas entender o conceito desse livro, fique nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que isso aqui vai ser um divisor de águas para você e para sua companheira ou para o seu companheiro. Nós vamos começar então entendendo as taxas de divórcio que são decorrentes de dívidas no Brasil. Exatamente. Muitas pessoas acabam se separando por conta de infidelidade financeira. Nós temos dados de uma matéria que mostra que a taxa geral de divórcios no Brasil subiu de 2,15% para 2,49%. Parece pouco, mas quando a gente olha o número de casais se separando, essa diferença aqui que subiu já é drástica. Vamos dar uma olhadinha na matéria. Infidelidade financeira: como evitar o problema que causa divórcios no Brasil todos os anos. Conversar sobre dinheiro, ser transparente sobre ganhos e gastos e ter uma reserva de emergência são as principais dicas de especialistas. Então você vai ver que o livro do Gustavo, ele faz um apanhado de tudo isso para que os casais possam realmente driblar essas questões das dívidas e possam realmente progredir em sentido material. Porque a gente sabe que quando uma pessoa tem dívidas, ela mal consegue dormir. E você imagina um casal todo endividado. Além de você ter ali problemas na sua saúde, você vai ter problemas
com a sua esposa, com seu marido e assim por diante. A matéria ela diz que a última edição da pesquisa estatística do Registro Civil, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revelou que em 2021 o Brasil teve um total de 386,8 mil divórcios concedidos em primeira instância ou realizados por escrituras extrajudiciais. Então você pode perceber que o povo brasileiro é um povo que se separa muito, né? Mas existem aí vários fatores que podem levar um casal a se separar. E dentre todos esses fatores, um que fica destacado é o que nós chamamos de infidelidade financeira entre os casais. Eu não vou ler mais essa matéria porque nós vamos falar mais disso no resumo do livro. Mas essa matéria te mostrou como que o brasileiro ele tem separado cada vez mais. Isso mesmo, a instituição familiar ela está muito fragilizada e quando o casal não tem ali uma educação financeira, isso aumenta as probabilidades de divórcio. Então, como nós vimos, esse é de fato um número assustador. Muitas pessoas se separam no Brasil e grande parte delas por conta de problemas financeiros. Mas depois desse vídeo, se você está enfrentando qualquer tipo de problema no seu relacionamento que diga respeito às finanças, vocês vão sentar, vão conversar e vão, em consenso, aplicar tudo que eu vou falar aqui. O livro do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, traz 7 lições interessantíssimas e aqui nós vamos passar sobre cada uma delas. A primeira é conheça o seu perfil financeiro. Exatamente, as duas pessoas devem conhecer o seu perfil e o livro ele traz 5 tipos de perfis diferentes. Vamos passar por cada um desses perfis para a gente fazer uma análise mais profunda. O primeiro perfil, e aí eu vou combinar com você, vendo esses perfis aqui, comente aí qual é o seu, com qual desses perfis você mais se identifica. E o seu parceiro, a sua namorada, o seu noivo, a sua noiva, a sua esposa, enfim, você também vai falar o perfil dela. Na verdade, ele quem deveria falar, né? Mas como vocês já estão juntos há algum tempo, talvez você consiga já observar e entender qual que é o perfil aí da sua parceira ou do seu parceiro. O primeiro perfil é poupador, aquela pessoa que economiza ao máximo visando o futuro. Esse é um perfil interessante, é uma pessoa que ela está sempre olhando no longo prazo, então provavelmente seja uma pessoa organizada financeiramente, provavelmente seja uma pessoa que anota os gastos, né, as despesas, anota a entrada de recursos. Isso faz com que a pessoa consiga ver o dinheiro dela render. É um perfil muito interessante. O segundo perfil é gastador. Esse é um perfil realmente muito triste. Tem pessoas que acham que precisam fazer tudo ali naquele momento, com a impulsividade, sem se preocupar no amanhã, só que o amanhã chega e com ele também chegam os boletos. Então esse perfil aqui, a gente já sabe que quando pensamos em um relacionamento, esse perfil aqui prejudica demais. O terceiro perfil que o livro traz é descontrolado. A pessoa não possui nenhum tipo de controle sobre as finanças, ou seja, a pessoa mal sabe quanto ganha e o que dirá quanto gasta. A pessoa não sabe onde está gastando o dinheiro, ela não vê o dinheiro dela, o salário cai na conta e parece água batendo na chapa, faz até aquele barulhinho, porque realmente evapora. Esse tipo de perfil também é um perfil muito complicado. O perfil número 4 é o desligado, que também é um perfil muito perigoso. Ele poupa apenas quando sobra, sem nenhum tipo de planejamento. Então, é aquele perfil que a pessoa tem boas intenções. Ela sabe que investir é importante, ela sabe que economizar é importante, mas ela vive uma vida adoidado. Ela gasta e só depois, quando ela senta ali no final do mês, o casal senta, que eles começam a fazer as contas e que eles veem que sobrou ali R$10. Aí o que eles decidem? Nossa, vamos investir, vamos comprar uma cota do MXRF11, que está custando R$9. Então as pessoas já se sentem investidoras, mas quando você para observar, eles estão investindo somente as migalhas. E aí a liberdade financeira do casal, a construção de patrimônio do casal, ela fica totalmente comprometida. E o último perfil que o livro traz é o de financista, aquela pessoa que controla rigorosamente gastos e investimentos. E aí, me conta qual perfil
você mais se identificou. Isso é importante, você reconhecer esse perfil, até porque nada impede da pessoa mudar. A pessoa pode ter atualmente um perfil gastador, mas depois de ler o livro, depois de assistir esse vídeo, depois de criar uma educação financeira, ela pode conseguir mudar para cá, ó, para ter um perfil financista, uma pessoa que controla rigorosamente os gastos e investimentos. Esse tipo de pessoa que tem esse perfil, ele com certeza vê o seu patrimônio crescer. O casal que tem esse perfil realmente deslancha financeiramente. Então essa é a primeira lição que o livro nos traz. Conheça seu perfil financeiro. A segunda lição é: faça um planejamento financeiro. Exatamente. Mas para isso você vai precisar definir metas. Isso é fundamental. Você precisa estabelecer objetivos claros. E também é importante que, como casal, você tenha objetivos de médio e longo prazo. Tudo que eu estou falando aqui, você precisa analisar e ouvir como casal. Por mais que eu esteja falando aqui no singular, você tem que entender que essas dicas é para os dois. Também não adianta só um querer seguir essas dicas e o outro querer levar uma vida adoidado. Os dois têm que ter um compromisso entre eles de seguir todas essas dicas, porque aí sim as coisas vão dar certo. E nesse planejamento financeiro, o casal ele precisa criar um orçamento familiar. Isso mesmo, controlando as receitas, tanto a entrada de dinheiro quanto a saída, porque a entrada parece óbvio, né? O casal sabe quanto recebe. Só que durante um ano existem dinheiros adicionais que entram, seja um 13º, se a pessoa trabalha em determinadas empresas tem a PLR, tem um abono. Então é importante o casal ter esse controle de tudo que vai entrar ali no decorrer do ano, mas principalmente das saídas, onde o casal está gastando dinheiro. E para ter esse orçamento familiar redondinho, você pode usar algumas técnicas. Aqui no canal tem diversas técnicas, mas uma que eu gosto muito é a 50-30-20, onde você pega 50% da sua receita e destina às despesas básicas, que são aquelas que realmente não podem faltar: água, luz, internet, aluguel, mercado. E aí você pega 30% dos seus recursos e destina a outras coisas que você deseja, como, por exemplo, um passeio, como, por exemplo, algo ali um pouco mais superficial que você precisa comprar, e você pega 20% dos seus recursos e destina aos investimentos. Mas isso aqui tem que ser seguido à risca todos os meses. Essa é uma das técnicas e existem várias outras. E um conceito que você tem que ter aí, o casal tem que ter, é não se sabotar durante o processo. Porque tem casais que começam até bem, só que não conseguem sustentar esse progresso. Por quê? Porque as pessoas se sabotam, e a gente vai ver mais sobre isso aqui no decorrer do vídeo. Você e a sua esposa também precisam criar uma reserva de emergência, isso mesmo. Esse é um grande erro de vários casais, não ter uma reserva de emergência. Por quê? Acontece um imprevisto, o carro quebra, acontece alguma situação relacionada à saúde, enfim, qualquer coisa que você não esteja esperando, isso vai ser um impacto muito grande na vida financeira do casal. Então, casais inteligentes desenvolvem, criam uma reserva de emergência. Qual é o valor ideal de uma reserva de emergência? Só você vai ter essa resposta. Alguns livros indicam que essa reserva de emergência ela deve segurar as pontas por pelo menos 5 meses das suas despesas. Então vamos supor que um casal tenha despesas mensais de R$5.000. A reserva de emergência ideal seria R$25.000. Por quê? Alguns livros consideram que as pessoas podem ficar desempregadas, podem ter outros tipos de problema. Então, se você tem uma reserva que contempla pelo menos 5 meses das suas despesas, você vai estar um pouco mais tranquilo. Então, isso é fundamental para que um casal possa progredir em sentido financeiro. Essa foi a segunda lição do livro. A terceira lição é: construa planos financeiros em comum. Óbvio, tem casal que parece que não é casal, parece que é um concorrente. Parece que eles estão num cabo de guerra, um puxa de um lado e o outro puxa do outro lado. Se você está num relacionamento assim, eu sinto em te dizer,
mas você vai ter graves problemas, porque não é esse o conceito de um casamento, de um casal, de um relacionamento. Vocês têm que ter objetivos em comum, não dá para cada um puxar de um lado. E vocês precisam compartilhar esses objetivos, desenvolver metas de curto prazo, como, por exemplo, pequenas viagens, compras de determinados produtos que são importantes para casa. Essas metas são fundamentais. E também as metas de longo prazo, como, por exemplo, a liberdade financeira do casal, a aposentadoria. Então, isso tudo tem que ser bem pensado, porque senão o casal acaba tendo muitos problemas. Então, lembre-se, para construir os planos financeiros, o casal tem que estar do mesmo lado. O casamento, o relacionamento não é um cabo de guerra onde cada um puxa de um lado. A quarta lição que o livro nos traz é: o exemplo é a melhor ferramenta de ensino. E aí, a gente tem que pensar, por exemplo, se você tem filhos, na educação financeira aí dos pequenininhos, porque eles vão crescer. Tem gente que acha que os filhos vão ficar pequenos para o resto da vida, e não. Então é importante você ensinar para o seu filho desde pequeno sobre as finanças. Agora, uma coisa é fato, você precisa ensinar o seu filho o valor do dinheiro e não a amar o dinheiro. Tem pais que às vezes cometem esse erro. Os pais ensinam o filho de uma forma que eles crescem realmente amando o dinheiro, e essa não é a intenção. Então você precisa ensinar o seu filho que o dinheiro ele é importante para a gente ter uma manutenção da vida. Precisa ensinar o seu filho a economizar, a ver o real valor das coisas e principalmente a não ser imediatista. Tem pais que o filho faz uma pirraça, chora, o pai vai lá e compra o que o filho quer. Agora você imagina essa pessoa quando for adulta, quando precisar gerenciar as suas próprias finanças. Você acha que ela vai conseguir? E aí você imagina essa pessoa casando com uma outra pessoa que também tinha essa cultura na família, de fazer pirraça e ter tudo o que quer por conta de um choro, por conta de uma pirraça. Vai ser realmente um grave problema. Uma outra coisa fundamental também entre o casal é que exista transparência. Vocês precisam compartilhar as decisões financeiras. Tem gente que tem muita dificuldade nisso aqui. Agora então eu vou ter que contar para o meu marido ou para minha esposa tudo que eu compro, tudo que eu faço? Bom, não precisa ser assim também tão radical. Se você está ali na rua, você vai tomar um sorvete, vai comer qualquer coisa, fazer um lanche, você não precisa contar, pedir, não é nada disso que eu estou falando aqui. Mas decisões financeiras grandes que afetam ali o orçamento familiar, é óbvio que isso precisa ser compartilhado. O nome disso é ter transparência. Não importa se o homem trabalha e ganha X, a mulher trabalha e ganha Y, porque tem pessoas que pensam assim, é o meu salário, então eu vou gastar do jeito que eu quiser e eu não preciso falar nada para o meu cônjuge. Só que esse tipo de atitude leva o casal a ter sérios problemas financeiros. Então, decisões financeiras grandes, valores consideráveis, é importante que vocês compartilhem isso, peçam uma opinião para que ambos possam decidir. Essa é uma lição fundamental que nós temos aí no livro. A quinta lição, e também muito importante, é: tenha disciplina com as contas e os investimentos. Se você, como casal, não tiver esse tipo de disciplina, você vai estar numa corrida como se fosse numa esteira. Vocês vão correr, correr, correr e não vão sair do lugar. Vocês não vão ver o progresso financeiro enquanto casal. Então vocês precisam controlar os gastos, monitorar as despesas regularmente, saber para onde está indo cada centavo dos recursos financeiros que vocês têm, e para isso vocês podem usar planilhas ou vocês podem usar aplicativos. Aqui no canal também tem um vídeo onde eu falo sobre os 5 melhores aplicativos para controle financeiro. E para usar em casal é maravilhoso. Eu sugiro que você assista o vídeo. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Um outro ponto importante é que vocês tenham investimentos consistentes. Tudo isso que eu estou dizendo aqui é o que o Gustavo Cerbasi fala lá no livro. Não são as minhas palavras, são palavras de um cara que entende muito sobre finanças. E ele diz que ter investimentos consistentes vai ser um grande diferencial na vida de qualquer casal. Então você precisa considerar investir em renda fixa,
como por exemplo CDBs, LCI, LCA. Você precisa considerar também investir em renda variável, como por exemplo os fundos imobiliários, as ações, as próprias criptomoedas que estão em alta atualmente. Mas esse tipo de investimento aqui, ó, renda variável, principalmente, todos eles, mas esse aqui principalmente vai exigir do casal muito estudo. Não dá para você querer investir em renda variável, os recursos da sua família, sem entender o que você está fazendo, apenas porque um influenciador falou que a ação X vai subir. Não é assim que funciona. Você tem que tratar com respeito os seus recursos financeiros. Então você precisa estudar. Renda fixa você também precisa estudar, só que aqui o risco é um pouco menor. E aí você pode considerar também investir em imóveis e terrenos. Eu costumo dizer que quem compra terra não erra, mas isso também tem que ser analisado. Tem que ver onde está esse terreno, onde está esse imóvel. Vários aspectos precisam ser analisados para que vocês possam realmente fazer bons investimentos. E uma outra coisa fundamental é que o casal evite dívidas desnecessárias. Exatamente, vocês precisam ter a consciência da necessidade. Então, se perguntem, aquilo que nós estamos querendo comprar, a gente consegue viver sem aquilo durante 6 meses, durante um ano? Se a resposta for sim, é porque aquilo não é tão necessário assim. Ou, na verdade, pode até ser, mas tem outras coisas que talvez sejam prioridade. E o casal, ele também não pode agir por impulso. Isso é muito perigoso, aquele casal que quer tudo para ontem. Isso aqui acaba gerando grandes dívidas. E o casal, de forma alguma, pode ser influenciado por outros casais. Como que é essa questão da influência aqui? Vamos supor que vocês estão juntos há 1 ano. E aí vocês, no círculo de amigos, tem outros casais que estão juntos há mais anos, há 10 anos. Então, você está casado há 1, 2 anos, e você tem amigos que estão casados há 10 anos. O problema é que muitas pessoas começam a se comparar. Então, se você pega o casal, que é um casal inteligente financeiramente e está junto há 10 anos, provavelmente esse casal já construiu um patrimônio, já tem uma casa própria, um carro, já tem a vida financeira bem equilibrada. E você que casou há 1 ano, 2 anos, você acha que você tem que ter tudo aquilo ali. O casal que está lá há 10 anos conseguiu comprar um carro novo, um carro legal. E você que está há 1, 2 anos, você fala, poxa, se os meus amigos têm um carro novo, eu também preciso ter. Aí você vai lá e entra num financiamento. Enfim, isso é o tipo de influência que você muitas vezes não percebe. Você tem que entender que cada um tem o seu tempo. Aquele casal que está aparentemente com a vida financeira equilibrada, provavelmente eles estejam na caminhada há mais tempo do que vocês. Então, respeitem o seu processo. Exatamente. A 6ª lição que o livro traz é: celebre as conquistas do casal. Só que aqui a gente vai trocar uma ideia sobre isso aqui, porque mesmo celebrando as conquistas, é importante se atentar a alguns pontos. Então você precisa reconhecer, claro, que as metas foram alcançadas, isso é fundamental, o casal ele se impõe ali algumas metas e quando isso é atingido precisa ser valorizado, isso vai gerar um ânimo para que o casal possa seguir em frente, mas olha só que interessante, reconhecer essas metas alcançadas e recompensar-se por essas metas exige um planejamento também. Até mesmo as comemorações por uma conquista, elas deverão ser planejadas, porque tem casais que batem determinadas metas financeiras, mas aí o que eles fazem? Querem curtir, querem comemorar e acabam aí extravasando demais e cometendo aí literalmente uma loucura financeira, gastando mais do que deveria naquela comemoração. E não é esse o conceito. É claro que é importante comemorar, é importante sair, até para a sua saúde mental também. A vida não é só sobre ficar juntando dinheiro. A gente tem que viver, usar o dinheiro para nos proporcionar bons momentos. Então é fundamental a gente ter esses momentos descontraídos também, mas sempre com consciência. E é fundamental que o casal fortaleça a união. Isso sempre. Você precisa reforçar os seus laços e os valores do casal através da vitória. Seguindo essas dicas aqui, sinceramente, não tem erro. Celebrar as conquistas do casal é muito importante até para que vocês não caiam
numa rotina chata. Isso também destrói relacionamentos. A 7ª lição que o livro nos traz é: converse sobre dinheiro no relacionamento. Exatamente. É fundamental que o casal tenha uma comunicação aberta. Para isso, é importante fazer reuniões financeiras. É o que o Gustavo sugere no livro. Parece estranho, né? A gente falar assim, olha, eu virar para minha esposa e falar, hoje nós vamos ter uma reunião financeira. Não precisa ser tão formal assim, mas vocês, enquanto casal, vocês podem combinar um dia onde vocês vão sentar e fazer todo o levantamento financeiro familiar. Vocês vão analisar quanto vocês têm de reserva, como está a reserva de emergência, se vocês conseguem destinar mais dinheiro para o investimento, se vocês estão gastando dinheiro com coisas desnecessárias, onde vocês podem enxugar um pouquinho. Então é nesse sentido que o Gustavo fala, é você ter a liberdade de sentar com seu marido ou com a sua esposa e trocar uma ideia sobre as finanças do casal. Isso é fundamental, até para que vocês também possam solucionar eventuais conflitos. Isso aqui também é muito necessário, porque tem casal que acaba discordando de algumas questões financeiras e isso gera muito conflito. E aí o casal ele até está indo bem financeiramente, só que ele acha que é só esse aspecto que é importante no casamento, mas não. Você precisa estar bem com a sua esposa, com o seu marido, com a sua noiva, enfim, vocês precisam estar bem, porque estando bem, vocês vão conseguir progredir também em outros aspectos que são importantíssimos no casamento. Então, essas são as 7 lições que o livro nos traz. E não tem nenhuma lição aqui que seja difícil colocar em prática, mas todas essas lições vão exigir esforços de ambas as pessoas no relacionamento. O importante mesmo é que você tenha ali o controle financeiro familiar. Isso vai te ajudar a reduzir os conflitos, vai diminuir os desentendimentos entre você e a sua esposa, o seu marido, e vai ajudar a melhorar esse relacionamento. Porque quando o casal ele está tranquilo financeiramente, até os conflitos vão diminuir. É importante também vocês terem segurança financeira, porque isso vai proporcionar estabilidade e tranquilidade para que vocês dois possam conseguir pensar em outras coisas. Um casal, quando está cheio de problema financeiro, a gente consegue perceber a distância, porque estão sempre brigando, sempre discutindo. Ter um bom controle financeiro vai permitir que o casal também realize sonhos. Exatamente. Ter esse controle vai facilitar o alcance de alguns objetivos em comum que o casal tem. E é importantíssimo e fundamental que exista sempre o fortalecimento da relação do casal. Isso vai aumentar a confiança e a sua parceria. Então é fundamental que o casal seja um casal unido. Casal unido são casais fortes, casais realmente inabaláveis. E para isso é necessário ter um equilíbrio financeiro, porque senão tudo começa a desmoronar. Um lembrete final que eu trago aqui, depois de ter lido esse livro, depois de ter analisado alguns aspectos desse livro, é que a gente precisa ter paciência e nós nunca devemos comparar o nosso relacionamento, a parte financeira do nosso relacionamento, nenhuma parte na verdade, mas principalmente a parte financeira com outros casais. Nós temos que entender que a gente não está atrasado, a gente não está adiantado, na verdade nós estamos no nosso tempo. Cada casal tem o seu tempo. Como eu disse, às vezes você está se comparando com um casal que adquiriu inteligência financeira com o passar dos anos, às vezes nos primeiros anos ali passou alguns perrengues, mas o tempo foi passando, o casal foi se ajustando e estão há 10 anos juntos e adquiriram a inteligência financeira nesse percurso e hoje tem uma vida equilibrada, um carro bom, uma casa boa. Só que você que casou agora, tem 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, você está querendo se comparar com essas pessoas. Então não se compare. A receita do fracasso é a comparação. Então viva a vida de vocês e sejam inteligentes financeiramente. Se você quiser ler esse livro, ele vai te ajudar na construção do seu patrimônio familiar, eu tenho certeza.
E eu vou deixar o link dele no primeiro comentário fixado. Então, acessando pelo link, você vai direto para a Amazon, para o site da Amazon, você vai comprar o livro por lá, ele vai chegar aí na sua casa, tudo certinho, e o canal Lisonário vai receber uma pequena comissão por essa compra. Então, também vai ser uma forma de você me ajudar e de você me incentivar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Até porque tem pessoas que acham que produzir conteúdo não envolve gastos. Envolve gastos e muito. Por exemplo, só o programa que eu utilizo para fazer esses mapas mentais é um bom valor todos os meses, sem contar os outros gastos que a gente tem. Então a questão é essa, para que você possa realmente crescer junto financeiramente, você e a sua esposa, você e o seu marido, você e a sua namorada, enfim, vocês precisam ser inteligentes, vocês precisam praticar tudo isso que a gente falou aqui, ó. As 7 lições são fundamentais. Conhecer o perfil financeiro seu e do seu marido, da sua esposa, fazer um planejamento financeiro, construir planos financeiros em comum. O relacionamento não é um cabo de guerra. O exemplo é a melhor ferramenta de ensino. Então, se você tem filhos, os seus filhos vão estar sempre observando as decisões que vocês tomam. Vocês precisam ter disciplina com as contas e os investimentos. Vocês precisam celebrar as conquistas, mas sempre tendo consciência para não gastar dinheiro demais nessas celebrações. E vocês precisam sempre conversar sobre dinheiro no relacionamento. Fazendo isso, o sucesso financeiro do casal é só uma questão de tempo. E se você não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Por aqui eu trago vídeo todos os dias, se a corrida dos ratos permitir, porque às vezes é realmente difícil, mas eu tenho me esforçado e tem dado certo. E uma forma de você mostrar que gostou desse conteúdo é deixando a sua opinião nos comentários, se inscrevendo aqui no canal e deixando o seu like. Eu te aguardo no próximo vídeo. Grande abraço e sucesso!